Opa, senta que aí vem história, na verdade vem um plantão do Respeita a Minha História aí, coisa rápida para quem não tá com tempo para se informar de tudo isso que anda acontecendo aí, essa tensão, a guerra já, né, já passou do ponto de tensão, essa guerra aí em que a Rússia atacou, a Rússia invadiu já a Ucrânia. Aproveita que aqui a gente vai fazer um vídeo condensando essa situação toda para quem não tem muito tempo para acompanhar isso tudo. Bora lá! Bom, em primeiro lugar, vamos datar, né? A gente está gravando isso na tarde do dia 23 de fevereiro de 2022, né? Porque tá difícil de acompanhar, né? Tanto desenrolar. Hoje em dia a gente tem esse poder, essa possibilidade de acompanhar guerras ao vivo, enfim, só que acaba surgindo a informação a cada minuto, a cada segundo, então fica difícil de acompanhar, né, da maneira certa. Vamos entender então aqui pelo menos as origens, as causas, né, o porquê desse ataque, dessa invasão aí da Rússia à Ucrânia. Em primeiro lugar, a gente tem que entender um pouco de geografia e de geopolítica para entender um pouco, para clarear um pouco aí o que está acontecendo na região. É verdade que é tudo um temor da Rússia, que a Ucrânia entre para a OTAN e tal, é isso aí mesmo. Sim, tem bastante disso também, mas não é apenas isso. Tem muitos fatores envolvidos. De fato, a questão geopolítica para a Rússia não é nada interessante ter um aliado pró-ocidente ali na sua fronteira. Vamos lembrar que a Ucrânia sempre funcionou ali como uma zona tampão, né, de proteção à Rússia. Desde 1812, desde a invasão napoleônica, mais de 200 anos atrás, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, para se ter acesso ali às zonas-chave da Rússia, aos centros políticos, decisórios, militares da Rússia, tinha que atravessar centenas de quilômetros de Ucrânia. Então, realmente funciona, né? A zona funciona ali como uma proteção, um escudo para a Rússia. Claro que a gente tem, hoje em dia a gente está falando, né, de outro tipo de armamento, de outro tipo de guerra em que isso não é mais tão preponderante assim como foi no passado. Mas mesmo assim não é interessante, né, para a Rússia ter o inimigo ali na fronteira, o inimigo dormindo ao lado, né, coladinho na Rússia. Então sim, Putin abomina a ideia de a Ucrânia entrar para a OTAN, ideia já que o outro lado, que os Estados Unidos ficam faceiros, felizes da vida, como a maioria dos membros da OTAN. Vamos relembrar, a OTAN surge no contexto da Guerra Fria, em 1949, como uma aliança militar, né? A própria Rússia, depois, 6 anos depois, em 55, vai lançar o Pacto de Varsóvia como uma resposta. Acabou a Guerra Fria, acabou o Pacto de Varsóvia, a OTAN continua existindo e pegando países que antigamente, durante a Guerra Fria, não fizeram parte, inclusive países do leste europeu. Alguns já aderiram aí à OTAN, hoje já conta com 30 países. A Ucrânia era um desses países, é um desses países que está para entrar. Por quê? Aí vem um outro desenrolar dessa história, um outro fator que está interferindo nessa história. A Ucrânia até 2014 tinha um governo pró-Rússia. O presidente Viktor Yanukovych era um presidente, né, aliado, né, tinha o compromisso de manter sempre diálogo, portas abertas com a Rússia e jamais cogitou a ideia de uma aproximação com o Ocidente. Por causa disso, isso, né, serviu aí como um motivo, um desencadeador para o golpe que em 2014 o depôs. 2014, um golpe, como sempre, né, articulado, muito bem articulado, tramado dentro dos Estados Unidos, depôs Yanukovych e colocou no poder, então, a partir de eleições, enfim, assumiram o poder lideranças ocidentalistas, lideranças pró-Estados Unidos e com esse desejo de abandonar, de largar a Rússia e estreitar relações então com o Ocidente. Então tem isso aí por trás. Lá em 2014, quando isso aconteceu, quando esse golpe aconteceu, lembra da crise da Crimeia, né? A Rússia, o Putin, em retaliação ao golpe que depôs seu aliado, foi na Ucrânia, invadiu ali algumas zonas e invadiu a Crimeia e tal. O atual presidente, Zelensky, né, tá vendo com muito bons olhos essa aproximação da OTAN, essa aproximação aí ao Ocidente e essa fuga, essa recusa, né, em relação à Rússia, em relação ao Oriente. Desde então que a Rússia mantém e financia grupos separatistas no leste da Ucrânia, na parte da Ucrânia ali voltada, né, mais para a fronteira com a Rússia, principalmente em Donetsk e na verdade na zona toda ali conhecida como Donbas, né, que é onde está a concentração de grupos separatistas da Ucrânia, né, grupos obviamente pró-russos. Putin
alega, né, Putin, um velho saudosista, né, um ex-agente da KGB, alega também a questão do eslavismo, né, da origem cultural, né, para o Putin, para aqueles russos mais saudosistas, os ucranianos são eslavos fora da Rússia, né? A Rússia é o maior povo eslavo do mundo, então sempre tem esse desejo, naqueles mais saudosistas, de reunir todos os povos eslavos em uma grande nação. Isso aí, por que eu estou falando velho, né? Isso aí teve por trás da Primeira Guerra Mundial, o chamado pan-eslavismo, né? O desejo de unir todos os povos de origem eslava. Então Putin argumenta que são todos irmãos ali, que eles se entendem sem Ocidente, sem Estados Unidos e tal. Além disso, a Ucrânia ainda tem uma importância, né, também estratégica, internacional, por ser uma das antigas repúblicas, né, da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acredita-se que a Ucrânia tem aí em mãos um arsenal considerável de armas da antiga União Soviética, além da questão do gasoduto, que é a questão chave, a questão econômica central aí que está ligando esses interesses, né, Rússia barra Europa, enfim, esses gasodutos. A Rússia é o maior fornecedor de gás natural do mundo e a Europa, né, seu maior consumidor, né, ou os vários países da Europa, enfim, seu maior consumidor. Isso, inclusive, levou aí uma das primeiras sanções econômicas à Rússia. A Alemanha suspendeu a aprovação do gasoduto Nord Stream 2 até que essa questão se resolva, né? Até que a Rússia, que o Putin resolva tirar tropas do país. O que a princípio, né, repito, hoje, 23 de fevereiro, não parece estar muito perto de acontecer. Então, como a gente vê, tem todos esses motivos, tem todo esse pano de fundo por trás da questão. Há uma origem étnico-cultural, que porém não sustenta, né, uma agressão, uma invasão militar. Há também essa questão, né, dessa influência, mais que influência, dessa interferência internacional. Lá em 2014, anos atrás, derrubando um aliado russo para colocar no lugar aí um regime, políticos pró-Ocidente. Então um desrespeito à soberania nacional já começa ali, na verdade, né? E há essa questão geográfica fundamental, essa questão estratégica, né, do papel da Ucrânia em termos geográficos, como eu falei, proteger, né, uma das portas de entrada da Rússia em relação ao Ocidente, também como sendo aí uma rota de passagem para gasodutos, para maior riqueza, né, da região, além da questão da posse de armas do arsenal soviético. Juntando tudo isso, né, com essa tradição aí estadunidense, né, de interferir em outros países, interferir em cursos de história local, países ao redor do mundo de acordo com os seus interesses, enfim, tendo do outro lado alguém que não é muito favorável, né, a essa influência ocidental, a gente tem aí um bom pano de fundo para o início de um conflito. Dessa vez tem um rival posicionado, né? Ao contrário aí de anos anteriores, né, em que Estados Unidos invadiam um país, outra, a comunidade internacional não fazia nada, agora o jogo inverteu. Agora é o outro lado aí invadindo um país, e aí Estados Unidos, OTAN, né, pensando, né, nos próximos passos aí desse complicado jogo de xadrez. Beleza? O vídeo de hoje era curto, era rápido, só para clarear um pouquinho, né, o porquê. Gostou? Entendeu? Compartilha com os amigos aí, vai acompanhando aí essa guerra. É a história acontecendo ao vivo aí na tua frente. Beleza? Até o próximo.